sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe esta chance demora a voltar. Ah, se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar o amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração, é só abrir o coração. Não é brincadeira, quem sabe esta chance demora a voltar. Ah, se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar o amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração, é só abrir o coração. Olá, queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, realizado pelo Centro Espírita Nosso Lar, em Barras, Piauí. Pedimos que cada um já reserve um recipiente com água para ser fluidificado ao final com um passe, para que a gente possa começar o nosso Evangelho e já entrar em sintonias positivas. Vamos fazer uma leitura do livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, lição 83, Presença Divina. Eis que estou convosco até o fim dos séculos. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20. Pastores religiosos dos diversos templos cristãos declaram todos os dias e por toda parte que Jesus está com os líderes mundiais, com os cientistas da terra, com os orientadores da mente popular e com todas as linhas da civilização. Entretanto, vemos a maioria dos condutores e dos conduzidos no mundo em franca discórdia, exibindo aqui e ali conflitos de sangue e ódio. Tudo parece desmentir a boca otimista dos pregadores, tal a ventania de desavenças que sopra de todas as direções. Os expositores do Evangelho, no entanto, conservam precisão matemática em semelhantes afirmativas. Jesus não formulou promessas frustradas. Estará, sim, com todos os corações da terra, sempre e sempre. Contudo, a doutrina espírita, suplementando as anotações do Testamento do Cristo, vem explicar, sem sombra de dúvida, que o Mestre está e estará com toda a humanidade, mas apenas conheceremos fruto visível e imediatamente aproveitável de sua presença sublime na criatura terrestre, dessa ou daquela oposição que esteja também com ele. Depois dessa leitura, vamos agora fazer a nossa prece inicial. Convidamos a todos a fecharem os olhos ou elevar o pensamento a Jesus nesse instante. Senhor, muito obrigado por mais um Evangelho no Lar.
Te pedimos toda assistência, todo amparo nesse momento, para que haja muita luz no momento do Evangelho, abençoando a cada um dos nossos irmãos que participam aqui conosco. Senhor, é assim através desta prece que lhe pedimos permissão para iniciar o Evangelho no lar de hoje e que sempre seja feita a tua vontade, graças a Deus. Meus irmãos, para as nossas reflexões de hoje, vamos ler o capítulo 1, Eu não vim destruir a lei, aliança da ciência e da religião. A ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas umas e outras, tendo o mesmo princípio que é Deus, não podem se contradizer. Se elas são a negação uma da outra, uma necessariamente errada e a outra é certa, porque Deus não pode querer destruir sua própria obra. A incompatibilidade que se acredita ver entre essas duas ordens de ideias prendem-se a um defeito de observação e a muito de exclusivismo de uma parte e da outra. Daí um conflito de onde nasceram a incredulidade e a intolerância. Os tempos são chegados em que os ensinamentos do Cristo devem receber seu complemento, em que o véu, lançado propositadamente sobre algumas partes desse ensinamento, deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve inteirar-se do elemento espiritual, e em que a religião, cessando de menosprezar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, essas duas forças, apoiando-se uma sobre a outra e andando juntas, se prestarão um mútuo apoio. Então a religião, não recebendo mais o desmentido da ciência, adquirirá uma força inabalável, porque estará de acordo com a razão e não se lhe poderá opor à irresistível lógica dos fatos. A ciência e a religião não puderam se entender até hoje, porque cada uma, examinando as coisas sob seu ponto de vista exclusivo, repeliam-se mutuamente. Seria preciso alguma coisa para preencher o vazio que as separava. Um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Leis tão imutáveis como as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Essas relações, uma vez constatadas pela experiência, uma luz nova se fez. A fé se dirigiu à razão, a razão não encontrando nada de ilógico na fé, e o materialismo foi vencido. Mas nisso, como em todas as coisas, há sempre que permanecem para trás, até que sejam arrastadas pelo movimento geral que as esmagará, se quiserem restituir-lhes em lugar de a eles se abandonarem. É toda uma revolução moral que se opera neste momento e trabalha os espíritos. Depois de elaborada durante mais de 18 séculos, ela se aproxima do seu cumprimento e vai marcar uma era nova na humanidade. As consequências dessa revolução são fáceis de prever e devem trazer nas relações sociais inevitáveis modificações, às quais não está no poder de ninguém se opor, porque estão nos desígnios de Deus e resultam da lei do progresso, que é uma lei de Deus. Então esta parte do Evangelho, queridos irmãos, nos fala sobre o ponto delicado, que é esse desentendimento que se vê até os dias de hoje entre a ciência e a religião. Muitas pessoas de um intelecto muito avançado questionam muito as pessoas que têm a fé, que são de uma religião. A gente vê nas redes sociais, nas televisões, momentos em que há discussão, que há embates, muitas vezes fervorosos. E o Evangelho segundo o Espiritismo, a doutrina espírita, ela vem nos trazer esse ensinamento de que são duas forças criadas por Deus. A ciência, para explicar as leis orgânicas, esse mundo visível e material, e a religião, trazendo o cunho filosófico, moral de Jesus, as relações espirituais, esse fator espiritual. E essas duas forças, elas não são contrárias umas às outras. Pelo contrário, elas devem estar unidas. Quando o homem se moralizar, se espiritualizar,
no sentido de fazer o bem, olhando o seu irmão que está próximo, aquela pessoa que muitas vezes não é um laço consanguíneo dele, é uma pessoa estranha muitas vezes, mas quando você olha como um parente, como um irmão, como uma família, vai se fazer elevar ali um sentimento muito alto. E através desse sentimento a moral vai se depurar e por consequência também a lógica, a razão também vai se depurar. E quando nós falamos da razão, é no sentido de olhar as coisas do meio lógico, do bom senso, do questionamento. São questões que devem ser analisadas por todos nós. Então a ciência, meus irmãos, ela traz sim muitas explicações para o mundo material. E chegará um ponto em que a religião, ela vai ter que a ciência ela vai ter que se unir à religião para dar uma explicação mais ampla. E quando este ponto chegar, muitas coisas vão mudar, mas para o bem, coisas melhores. Algo que se vê muito do corpo, enfermidades, que se vê a causa ali em algo do organismo, vai chegar um momento em que vai se perceber que não é só um fator do organismo, do corpo, mas algo também espiritual. Quando chegar este momento, a ciência ela vai avançar em muito. Ela vai trazer tantas soluções para o ser, trazendo a cura para muitas enfermidades. Assim também a religião, quando se apoiar firmemente na ciência, as explicações muitas vezes debatidas terá uma resposta mais lógica, mais séria, mais firme. Então, meus irmãos, que possamos fazer parte deste movimento que trará essa revolução para o bem da humanidade. Vamos estudar o Evangelho, vamos refletir os ensinamentos de Jesus, colocar em prática. Se eu sou de uma pessoa de uma posição intelectual muito avançada, se tenho algo da ciência, trabalho nesses avanços da ciência, que eu procure também me espiritualizar. Se eu não quero ser religioso, mas que eu procure entender a lógica através dos ensinamentos de Jesus, para darmos esse pontapé inicial, para chegar a esse momento que vai trazer muitas maravilhas para todos nós. Possamos refletir, meus irmãos, porque Jesus não veio destruir a lei, veio dar complemento. Mas para que esse complemento esteja pronto, cabe a cada um de nós fazer a nossa parte. E é isso, meus irmãos, as reflexões de hoje. Possamos agora ir para o nosso encerramento, vamos fazer a nossa prece e logo após a prece de encerramento seremos encaminhados para o passe. Senhor, muito obrigado por mais um Evangelho. Te peço, Senhor, que todo esse momento de leitura, de reflexão, seja útil para as nossas vidas. Abençoe a cada um dos nossos irmãos que se encontram conosco aqui, conectados, que possam ser assistidos e amparados em suas necessidades. Abençoe o nosso planeta Terra, Senhor, principalmente nessas tensões mundiais, que pode levar até uma guerra, mas que não chegue esse momento, meu Deus, que haja paz no mundo, que cada um de nós possamos, em nossas orações, elevar o nosso pensamento a Ti e pedir misericórdia para que cada um possa receber assistência devida e despertar suas consciências e reconhecer que uma guerra, que esses conflitos armados não levam a humanidade a lugar nenhum. Abençoa-nos e nos ilumina sempre. E é assim, Senhor, através desta prece, que lhe pedimos permissão para encerrar o Evangelho de hoje e que sempre seja feita a Tua vontade, graças a Deus. E assim, meus irmãos, nos despedimos. Fiquem com Deus e até o próximo Evangelho. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar.
Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Ao anoitecer, em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali, entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, na beira do lago,
Nazaré, lançando na alma pra sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda, naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Dissestes pra mim, já é hora de você voltar, e a gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. E a gente se encontra de novo